Seja muito bem-vindo em mais um programa Vivendo a Vida em Abundância. Seja bem-vindo a mais um programa. Estou muito feliz por você estar aqui comigo mais uma vez, juntinho, para nós falarmos sobre a palavra de Deus. Eu oro a Deus nesse momento para que Ele abra a sua mente, para que Ele abra o seu coração e que Ele derrame sobre você toda a sabedoria para você compreender as Escrituras Sagradas e assim conseguir desfrutar da vida que o Senhor concedeu a você. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que me chama a atenção, que é a distração, né? Eu vejo que fica cada vez mais difícil do ser humano manter o foco. Está cada vez mais difícil do ser humano manter a concentração. Por exemplo, aonde você está agora, você está me ouvindo, mas eu creio que à sua volta há muitas outras coisas que está distraindo você. Saiba que isso é uma arma do inimigo para impedir você de aprender e de ser liberto através da palavra de Deus. Esse é o papel dele, é distrair você. Então, não caia nessa armadilha, não seja distraído e mantém o seu foco. Sabe, eu trabalho em escolas e o que mais nós temos no dia de hoje são crianças em idade escolar serem diagnosticadas com TDA, que é o déficit de atenção. E segundo os médicos, as crianças que são diagnosticadas com TDA, elas têm dificuldades na concentração, elas têm dificuldade de manter o foco, de se concentrar em algo. Normalmente elas fazem 1000 coisas ao mesmo tempo ou acaba se distraindo daquilo que estava fazendo porque algo lhe chamou a atenção. Por exemplo, você pede a criança para fazer algo e enquanto ela vai em direção àquilo que você ordenou ela fazer, no meio do caminho algo chama a atenção, ela para e ali ela se distrai, fica ali, já perdeu totalmente o foco do que ela ia fazer inicialmente, de qual foi a ordem inicial, né? Eu creio que assim, você pode estar perguntando, mas o que isso tem a ver com a vida cristã? O que isso tem a ver com a nossa caminhada cristã? Eu quero dizer a você, eu quero que você entenda que tem muito a ver. Isso tem muito a ver com a nossa vida cristã. Porque é dessa maneira que o inimigo age na nossa vida. É dessa maneira que ele nos influencia. São com pequenas distrações na nossa vida que muitas das vezes vai impedir a gente de manter o foco. Quando nós olhamos para a palavra de Deus diz que o inimigo ele vem com o objetivo de matar, roubar e destruir. E todas as vezes em que ele distrai você, em que ele chama a sua atenção, em que você mantém o foco nele, nas coisas que ele faz, nas coisas que ele diz, da maneira que ele age na sua vida, ele está nesse momento matando algo em você. Ele está matando, sabe, os teus sonhos, ele está destruindo os teus projetos, ele está roubando a tua alegria, está matando a tua esperança e está transformando você em uma pessoa frustrada. Por isso é importante nós mantermos o foco. E eu quero falar com você sobre isso. Aí você diz, pastora, como é que eu vou conseguir manter o foco? Como é que eu vou conseguir, sabe, não ser influenciada pelas distrações do inimigo? Eu quero apresentar a você, se você ainda não conhece, para você que conhece, eu quero lembrar então você sobre Neemias, um homem de oração, um homem de propósito, um homem focado, né? Neemias, um servo do rei que teve uma grande missão com o povo judeu. Neemias ele foi enviado a Jerusalém pelo rei da Pérsia. Ele foi enviado para lá com o propósito da reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele foi enviado como governador de Judá
e liderou a reconstrução das muralhas da cidade de Jerusalém. Além disso, ele também empreendeu várias reformas sociais e religiosas. Neemias teve um grande papel na vida dos judeus naquela altura. E Neemias, ele nos ensina muito sobre manter o foco, sobre manter, sabe, atento, sem sermos distraídos, porque nós precisamos manter esse foco. Nós precisamos, sabe, manter a concentração naquilo que o Senhor nos ordenou. Manter a concentração no nosso propósito, manter a concentração nas palavras de Deus, nos manter focado na palavra de Deus. Porque muitas vezes o inimigo vai nos distrair com palavras, vai usar a vida de outras pessoas para tirar a nossa atenção. E nós temos que estar atento a isso. Isso aconteceu muito na vida de Neemias. Mas eu gosto que os estudiosos, e a palavra de Deus também prova isso, que Neemias, ele era uma pessoa focada. E ele tinha o hábito de orar e falar com Deus. E isso é muito importante se você quer manter-se focado. Sabe? Eu garanto a você que se naquela época houvesse já essa famosa TDAH ou TDA, o déficit de atenção, e as pessoas fossem diagnosticadas, eu garanto que Neemias não seria diagnosticado com ela, porque Neemias manteve o foco em todos os momentos mais difíceis da sua vida. O livro de Neemias, no capítulo 1, ele começa quando Neemias recebe uma notícia não muito boa, relacionada ao povo de Jerusalém, relacionada ao povo judeu em Jerusalém. Então Neemias recebe a notícia de que os muros e os portões da cidade haviam sido destruídos e o povo estava em completa miséria. E a palavra de Deus diz, no capítulo 1, que Neemias, quando ouviu essa notícia, ele chorou, ele lamentou, ele se entristeceu profundamente. E já nesse primeiro momento, Neemias nos dá uma grande lição. Aliás, o livro de Neemias nos dá muitas lições. Inclusive como vencer nos dias difíceis, né? Como manter, como se comportar diante das notícias difíceis. Mas eu quero que você foque no foco. Eu quero que você, sabe, falar com você sobre o foco de Neemias. Então, diante das notícias que ele ouviu, em relação às notícias ruins que ele ouviu em relação a Jerusalém, aos muros e aos portões, ele se entristeceu sim. Mas a palavra também nos diz que ele orou ao Senhor. Neemias orou pedindo ajuda para reconstruir aquela cidade. Ele clamou ao Senhor Deus. E é aqui que eu quero que você entenda, sabe? A notícia ruim poderia ter tirado o foco de Neemias. Neemias poderia ter ficado ali apenas no lamento, na dor, na tristeza, mas não. Ele manteve o foco em Deus e começou a orar a Deus e pedir ajuda para destruir, sabe? Entenda que as más notícias, muitas das vezes, é apenas uma arma do inimigo, que ele usa para distrair você. Às vezes você está num processo de oração, você está num propósito para conseguir algo, para libertar algo, para romper em alguma área da sua vida. E você está num propósito, e o que o inimigo faz? O inimigo, ele utiliza dessas armas de má notícias que vão chegar até você para distrair você, para tirar você do foco da oração, para tirar você do foco do jejum, para tirar você do foco, sabe, aonde você está. E ele vai usar essa arma para distrair você. Por isso é importante você entender a maneira como o inimigo age e principalmente como você deve agir nesses momentos. Neemias poderia ter ficado ali, né, chorando, lamentando, mas em vez disso, ele orou porque ele queria a restauração. Ele não queria que o povo continuasse na completa miséria e que os muros continuassem destruídos. Ele estava focado no que ele queria e você precisa focar no que você quer. Você precisa focar naquilo que o Senhor colocou no seu coração, no desejo do seu coração. Você precisa focar nos teus sonhos, você precisa focar nos teus projetos. Eu sei que em algum momento vão chegar mais notícias, sabe? O empréstimo pode não ser
sabe, liberado para você. A porta que você esperava pode não ser aberta. O telefonema do emprego pode não chegar até você. Mas não permita que isso não distraia você. Não permita. Sabe, o diagnóstico pode chegar e pode não ser aquele que você estava esperando. Mas não perca sua fé por isso. Não seja distraído por isso. Mantenha-se o foco naquilo que você quer, porque Deus é poderoso para fazer. Deus tem poder para fazer muito mais do que você imagina. E você precisa manter o foco. Não se deixe ser influenciado pelas distrações do inimigo. Neemias manteve o foco. E a gente também precisa manter o foco diante das más notícias, né? Elas são, como eu disse a vocês, armas que o inimigo usa para distrair você. Não caia nessa armadilha. Quando Neemias chegou a Jerusalém, no capítulo 1, vai falar isso, quando ele chegou no Jerusalém, ele permaneceu ali 3 dias. Então ele acordou na madrugada, chamou alguns homens. Depois você lê isso, que eu vou ler outra parte da Bíblia com você. Ele chamou alguns homens e eles foram fazer tipo uma inspeção, sabe? Em relação ao muro, ele foi ali analisar como que os muros e os portões estavam, sem contar nada a ninguém. Neemias não contou o que Deus colocou no seu coração. Neemias não contou a sua missão, não contou pelo porquê ele veio. Primeiro ele chegou a Jerusalém, ele, sabe, analisou tudo que estava acontecendo, como é que as portas estavam, como é que o portão estava. Então, ele, depois que ele fez tudo isso, é que ele chamou o povo para o trabalho. É que ele convocou o povo judeu para então trabalhar na reconstrução dos muros de Jerusalém. E aqui Neemias nos dá uma segunda lição. Nós precisamos agir com prudência. Neemias não deixou o orgulho e nem as suas emoções distraí-lo. Neemias poderia chegar lá e dizer: eu fui escolhido por Deus para estar aqui e restaurar. Neemias poderia chegar já e trabalhando nos muros, né? Mas ele agiu com prudência, ele não agiu pela emoção, ele não foi imprudente. A imprudência também é uma arma do inimigo para distrair você. As suas emoções, o seu orgulho também é uma arma que o inimigo usa para distrair você daquilo que você quer. Você está entendendo? Porque ele poderia agir sem cautela, chegar e fazer, afinal de contas, ele saiu do palácio, ele saiu de diante do rei com cartas que ele poderia apresentar e ali ele ter o que ele precisava para a reconstrução. A madeira para os portões, tudo que ele precisava, Neemias tinha. Ele poderia chegar e fazer logo, mas não, ele foi prudente. Nós precisamos agir com prudência. A gente precisa analisar, a gente precisa pensar como fazer, porque o prudente alcança, mas o distraído não, sabe? Aquele que é movido por a emoção, ele é sempre levado à frustração, mas aquele que age com pensar, que age com cautela, que age com, sabe, não digo somente com a razão, mas age com a fé, baseado na fé. Você está entendendo? Às vezes a gente precisa parar, sim, analisar os fatos, analisar como fazer, analisar o que eu tenho que fazer. A gente precisa ser prudente em algumas áreas da nossa vida. Ele agiu com prudência. Ele foi analisar para depois chamar o povo para a reconstrução. Neemias, ele não ficou orgulhoso. Não agiu com orgulho, com emoção e sim com prudência. Como eu já disse a vocês, as nossas emoções, o nosso orgulho, a impulsividade, muitas das vezes, ela nos atrapalha, ela impede, né? Se há algo que nós precisamos buscar de Deus, é a prudência. Se há algo que você precisa buscar de Deus, é a prudência, né? Com ela você vai conseguir perceber os perigos e vai tentar evitá-los, sabe? Você vai se proteger contra os perigos. Às vezes a gente se lança em certas situações, sabe? Sem pensar, sem analisar, e a gente é levado, muitas das vezes, ao sofrimento por causa disso. Eu vou me lançar, vou me jogar, vou fazer e vou... Não, não é assim que as coisas funcionam, sabe? Deus te deu um propósito, mas você precisa se preparar para ele.
Você não precisa simplesmente chegar lá. Eu sei que Deus nos capacita, eu sei que Deus nos dá aquilo que é necessário, eu sei que Ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, mas nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos agir com prudência e não com a impulsividade, sabe? Não é, Deus disse que eu vou estar no ministério de louvor, então se prepare para isso. Não chega lá fazendo, atropelando, porque não vai sair perfeito, não vai sair direito e você vai se frustrar e você vai parar. E isso é uma arma do inimigo. A impulsividade, a emoção, o orgulho é uma arma, é uma distração. Vai distrair você do seu foco, vai levar você para um outro caminho e assim você não vai alcançar aquilo que você deveria alcançar. Por isso você precisa agir com prudência. Eu quero que você leia comigo Neemias capítulo 1, capítulo 2, versículo de número 19, diz assim a palavra de Deus. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, ouviram a respeito disso, começaram a zombar de nós e nos ridicularizar. O que estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei? No entanto, eu lhes respondi: o Deus do céu nos capacitará para sermos bem-sucedidos. Por isso nós, seus servos, começaremos a reconstrução. No entanto, vocês não têm parte, direito nem história para celebrar em Jerusalém. Preste atenção como o inimigo vai agir. Você vai vencer os 2 passos quando ouvir algo de Deus. Você ouviu um propósito, aí você vai receber aquele propósito. E você vai se preparar para ele. Neemias não saiu do palácio de mãos abanando. Ele saiu com o que ele precisava para cumprir o propósito dele. Neemias chega em Jerusalém. Neemias não age com impulsividade. Neemias age com cautela. Ele analisa os fatos, o que ele vai precisar, quantos homens ele vai precisar. Ele analisa tudo. Só então ele começa a trabalhar. Quando você não é distraído nos primeiros passos e você vence ele, sabe? Quando você vai iniciar o processo, o inimigo, ele não vai ficar feliz com isso. E ele vai continuar tentando impedir você de fazer. Agora que Neemias já estava pronto para começar, levanta-se Sambalate, Tobias e Gesem para zombarem de Neemias. Mas Neemias, mais uma vez, ele não é distraído por aquilo. Nesse momento, muitos de nós pararíamos. Muitos de nós pararíamos aqui. Quantos de nós não fomos distraídos por palavras de outras pessoas? Porque outras pessoas não acreditaram em nós. É assim que o inimigo age. Ele vai usar pessoas para distrair você. Vai lançar palavras sobre a sua vida para distrair você, para tirar a sua atenção, para tirar o seu foco. Você então vai colocar o foco naquelas palavras. A partir daquele momento você vai agir para tentar provar o contrário daquela palavra. Mas Neemias não agiu assim. Neemias ouviu o que eles tinham a dizer e Neemias disse: nós vamos começar a reconstrução, porque Deus nos capacitará. Neemias não parou quando disseram: como é que vocês vão fazer? Vocês não têm como fazer. Neemias não parou por causa disso, não. Ele continuou. Ele disse: nós vamos fazer. Nós vamos fazer. E a palavra de Deus diz que até o muro ser reconstruído, as portas serem colocadas no lugar certo, Neemias enfrentou muitas e muitas, investidas do inimigo. Não foi só dessa vez, mas em outros momentos o inimigo tentou parar aquela obra. Usou palavras, usou pessoas, eles tentaram de todas as maneiras. Sambalate e Tobias escreveram para o rei, tentando influenciar, tentando mexer na mente de Neemias. Todas as vezes que Neemias ia tentar fazer algo, eles paravam, tentavam parar o povo, mas Neemias manteve o foco. A palavra de Deus diz, no capítulo de número 3,
versículo de número... Aliás, no capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim: No entanto, quando Sambalate ouviu que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, muito irado. Ele ridicularizou os habitantes de Judá diante dos seus parentes e de todo o exército de Samaria. Ele afirmou: o que esses moradores patéticos de Judá estão fazendo? Vão reconstruir algo que desejam? Oferecerão sacrifícios? Acabarão tudo hoje? Vão recuperar as pedras úteis dos montes dos escombros queimados ali? Tobias estava com ele e disse: tudo que eles estão reconstruindo pode ser derrubado por apenas uma raposa, caso ela suba no muro. Preste atenção como o inimigo estava agindo aqui para tentar parar Neemias. Estava lançando palavras sobre o povo, sobre Neemias, dizendo: olha, o trabalho que vocês estão fazendo é em vão. Não adianta vocês fazerem, porque isso não vai dar certo. Quantas das vezes isso acontece na sua vida? Quantas das vezes você tem um propósito, um objetivo e você começa a trabalhar naquilo porque Deus colocou isso no seu coração? E você começa a trabalhar naquilo e Deus começa a agir ao teu favor, mas alguém se levanta e diz para você assim: olha, não adianta você fazer, você não tem capacidade, você não tem recursos, você não tem ajuda, você não tem ninguém, sabe? O teu trabalho está sendo inútil, isso aí não presta para nada. Quantas das vezes? E isso já parou você em algum momento da sua vida. Mas isso não para quem está focado. Isso não distrai quem está focado. Palavras como essas são armas que o inimigo usa para distrair você. Como eu já disse antes, quando nós ouvimos isso, nós somos tentados, somos levados a parar o que estamos fazendo e provar para as pessoas que nós temos a capacidade sim. Mas Deus não quer que nós provemos nada para ninguém. Deus quer que nós continuemos sendo obedientes, ouvindo a sua palavra e crendo na sua palavra. Neemias creu no que Deus colocou no seu coração, sabe? E ele continuou fazendo, ainda que muitos estavam tentando parar ele, tentando distrair ele. Você precisa crer no que Deus colocou no seu coração, independente do que tem nas tuas mãos, independente do que os outros estão achando, estão falando sobre isso. Você acreditar nisso é o mais importante, é o que vai fazer a coisa acontecer. É você acreditar. A resposta de Neemias, sabe qual foi? Nosso Deus, ouve, somos tratados com desprezo. Volta-lhes a zombaria contra a cabeça deles. Dá-lhes que sejam levados à terra do exílio. Não lhes cubra a culpa, não permitas que o pecado seja eliminado diante de ti, pois eles insultaram os construtores na tua face. Continuamos assim a construir um muro que em pouco tempo foi unido e completamos a metade da altura em toda a extensão, pois o povo trabalhava com vontade. A cada ataque do inimigo, a cada distração do inimigo, Neemias voltava-se o foco para Deus, orava a Deus e então continuava a construção, continuava a reconstrução do muro. No versículo 7 ele diz: no entanto, quando Sambalate e Tobias ouviram que os reparos nos muros de Jerusalém estavam progredindo e as frestas foram fechadas, eles ficaram muito irados. Todos eles tramaram ir lutar contra Jerusalém e assim lançar-nos em confusão. Entretanto, oramos ao nosso Deus e por causa deles montamos guarda dia e noite. Judá dizia: a força do povo que carrega as cargas está começando a falhar e ainda há muito escombro, por isso não conseguiremos construir o muro. Nossos inimigos diziam: eles não saberão nem verão nada até nos infiltrarmos entre eles e começarmos a matá-los, fazendo cessar o trabalho. Até mesmo os habitantes de Judá que viviam perto deles vieram e nos disseram umas 10 vezes: de todos os lugares onde vivem, eles se voltarão contra nós.
O inimigo agora já estava conseguindo distrair o povo. O inimigo agora estava tentando mudar o foco. O povo agora já se sentia cansado. O povo agora já via que era impossível reconstruir, porque eles nunca iam deixar eles construir aquele templo. Eles iam continuar perseguindo até que eles parassem. Era isso que o povo estava dizendo. Mas o versículo 13 diz assim: assim, nas partes mais baixas do espaço atrás do muro, pus os homens de acordo com a sua família, levando consigo espadas, lanças e arcos. Depois de inspecioná-lo, parei e me dirigi aos nobres líderes e ao restante do povo e disse: não os temam. Lembre-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, mulheres e casa. Então, quando os nossos inimigos ouviram que sabíamos do complô e que Deus lhe frustrou os planos, todos nós voltamos para o muro, todos ao trabalho. Eles tramaram de todas as maneiras. Eles tentaram influenciar de todas as maneiras. Mas todas as vezes em que algo acontecia, Neemias se voltava para Deus. E agora Neemias estava dizendo: não temas, lembre-se do Senhor. Neemias estava dizendo: olhem para Deus, mantenham o foco em Deus. Ele é temível, Ele é todo poderoso. E nós não precisamos temer aos nossos inimigos. O povo ouvindo aquilo, trazendo a memória e mantendo o foco em Deus, eles conseguiram voltar ao trabalho. E a palavra de Deus diz no versículo 16, a partir desse momento, metade dos meus homens trabalhava e a outra metade portava lanças, escudo, arcas e couraças. Sabe? Houve momentos em que Neemias teve que mudar de estratégia. Houve momentos em que Neemias teve que redefinir o grupo, movimentar o grupo, fazer articulações diferentes. Mas em nenhum momento Neemias parou. Em nenhum momento Neemias parou. Ele mudou de estratégia, mas ele não parou. O inimigo não estava conseguindo distrair Neemias. Ele mudou de estratégia, armou o povo, mas continuou lutando. E no versículo de número 21 diz assim: assim, demos continuidade ao trabalho. Metade dos homens portava lança durante o dia até o aparecimento das estrelas. Naquele tempo também eu disse ao povo: quem contar como servo, permaneça a noite em Jerusalém para que eles possam nos guardar, como trabalham durante o dia. Eu, meus parentes, servos e guardas-costas, nunca tiramos nossas roupas, e quem ia buscar água permanecia com a arma em punho. Neemias não era distraído por nada. Ele não manteve, sabe, ele manteve o foco ali em toda e qualquer circunstância. Sempre, se você fosse ali, se fosse hoje, você fosse naquela obra, Neemias estava ali focado. Nada tirava a atenção, nada o desanimava, porque ele não permitia ser distraído por nada. Não havia palavras que Sambalate, Tobias, Gesem, os inimigos, lançassem sobre ele que o faria distrair. Não havia complô que eles fizessem que conseguisse parar. Neemias sempre orava a Deus, mantinha o foco e continuava a trabalhar. E é isso que você precisa fazer na sua vida. Eu sei que muitas coisas estão tentando distrair você desse propósito, mas você precisa manter o foco. Vamos continuar a leitura? Agora no capítulo de número 6, que diz assim: quando contaram a Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e ao restante dos nossos inimigos que eu reconstruí o muro e que nem mesmo uma brecha ficou aberta, embora nesse tempo eu ainda não tivesse colocado os portões em seu lugar. Preste atenção. Chegou ao ouvido do inimigo que a obra tinha sido concluída, ainda que não acabada, mas os muros estavam reconstruídos. Não houve nada que fizesse Neemias parar. Você não pode deixar
A obra ela vai ser concluída na sua vida. Se você persistir, se você manter o foco, a obra vai ser concluída. O propósito vai ser alcançado. As promessas vão ser vividas. Mas você precisa manter o foco. Nada de distração. Eu não sei qual é o Sambalate, o Tobias, o Gesem, eu não sei qual está sendo a sua distração aí. Talvez seja um diagnóstico que você ouviu. Talvez seja uma palavra que foi dita, um trauma do seu passado. Uma mágoa. Problemas no casamento, falta de dinheiro. Sabe, o desemprego, o marido que bebe, o marido que trai, o filho que está nas drogas, sabe? A mãe que abandonou, o pai que abandonou. Eu não sei qual tem sido a sua distração, mas você precisa manter o foco para que a obra seja concluída. Você precisa talvez mudar de estratégia, mas continuar no foco. Deus usa essas coisas, Deus não, o inimigo usa essas coisas para nos distrair. E você precisa manter o foco em Deus, porque é Ele que vai te ajudar. Aí a palavra de Deus em capítulo 6, versículo 2 diz: Sambalate e Gesem enviaram-me uma mensagem que dizia: venham, encontremo-nos em um povoado do Vale de Ono. No entanto, eles estavam planejando ferir-me. Por isso enviei-lhes mensageiro com este recado. Também estou ocupado com um trabalho importante que precisa de conclusão, porque o trabalho deve parar enquanto desço ao encontro de vocês. Preste atenção. Olha o inimigo tentando distrair outra vez Neemias. Agora manda chamar Neemias. Olha, venha ao encontro comigo que eu preciso falar com você. Aí Neemias diz: eu estou numa grande obra em algumas traduções. Mas na minha diz: eu estou ocupado com um trabalho importante que precisa de conclusão. Ou seja, eu não vou ser distraído, porque eu preciso concluir o que eu estou fazendo. Eu não vou dar ouvidos ao que vocês estão dizendo. Vocês não vão tirar a minha atenção. Eu vou manter o foco naquilo que eu estou fazendo agora. Por que eu tenho que parar o que eu estou fazendo para dar atenção a vocês? Foi isso que Neemias disse. Por que às vezes você para o que você está fazendo para dar atenção àquilo que as pessoas estão dizendo? Por que você para o que você está fazendo para dar atenção àquilo que as pessoas estão pensando ao teu respeito? Então eles continuaram me enviando mensagens com esse mesmo teor. Por 4 vezes eles enviaram mensagens chamando Neemias. E eu lhe respondi da mesma forma. 4 vezes. Na 5ª vez, com o mesmo propósito, Sambalate enviou-me meu servo com uma carta aberta nas mãos, em que se lia: está havendo um comentário entre nações e Gesem. Também o diz que você e os habitantes de Judá estão planejando uma revolta e que esse é o motivo de você estar reconstruindo o muro, além de tentar tornar-se rei e coisas similares. Assim diz. Além disso, você também nomeou profetas para anunciar a seu respeito em Jerusalém. Há um rei em Judá, um relato contendo o mesmo conteúdo segue agora para o rei. Portanto, venha e discutimos o assunto. Enviei-lhe esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É tudo invenção da sua cabeça. Eles estavam tentando nos amedrontar, pensando isso os enfraquecerá e impedirá que trabalhem. No entanto, agora, aumenta minha força, Deus. Presta atenção, isso é lindo demais de se ler. O inimigo agora tramou para confundir Neemias. Quantas vezes nós ouvimos relatos, palavras, acusações com o único objetivo de nos confundir se verdadeiramente estamos fazendo a coisa certa,
Se esse é o propósito para que Deus me chamou, sabe? Essas dúvidas, o inimigo lança a dúvida para distrair você. Aí você vai parar e vai tentar encontrar respostas para a dúvida. Mas Neemias não tinha dúvida do que ele estava fazendo. Neemias sabia o que ele estava fazendo, sabia o que Deus colocou no seu coração e sabia o que ele tinha que fazer. Então ele diz, olha, isso tudo é invenção sua. Nada disso está acontecendo. Sabe o que Neemias estava dizendo? Zenei, eu sei quem eu sou, eu sei quem me enviou, eu sei qual é a minha missão, eu sei o que eu estou fazendo e o que eu preciso fazer. O que você está pensando a meu respeito é apenas conclusões sua e não minha. E eu não vou parar por aqui. Aí Neemias fez algo que nós precisamos fazer quando o inimigo chega com distrações. Neemias ora e diz, Deus, me dê força, porque eles querem me parar, eles querem me enfraquejar, eles querem, sabe, me tornar uma pessoa fraca para que eu venha parar. Então me dê força para eu concluir. Sabe, é lindo, porque quando nós somos distraídos, nós somos atacados, quando o inimigo lança dúvida, lança obstáculos à nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é parar, é desistir, sabe? É abrir mão daquilo e dizer, ficar na dúvida se seremos capazes mesmo, se vamos ter como fazer, como concluir, se é isso que Deus quer que façamos. Em vez de olharmos para Deus e dizer, Deus, me dê força para eu fazer, porque tudo que o inimigo quer é me distrair ao ponto de eu desistir do que o Senhor colocou no meu coração. Sabe o que a palavra de Deus diz? No capítulo 7, no versículo 1, diz assim, depois da reconstrução do muro, eu consertei os portões e foram nomeados os porteiros, cantores e levitas. A obra foi concluída com sucesso. O propósito foi vivido com sucesso. A promessa foi cumprida com sucesso. Mas por quê? Porque Neemias não se distraiu enquanto ele estava no processo. A gente, enquanto estamos passando pelo processo, nós nos permitimos ser distraídos pelo inimigo. Não seja um distraído. Mantenha o seu foco, a sua atenção naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Porque assim, você também vai concluir com sucesso. Amém? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Lembre-se, não seja distraído. Mantenha seu foco. Jesus uma vez disse assim para Pedro, Pedro, vem, que eu vou te fazer andar sobre as águas. Pedro então saiu do barco e olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando Pedro foi distraído pelo vento, pela tempestade, Pedro fracassou. Sorte que Jesus estava ali, como Jesus sempre está ao nosso lado. Não permita que a distração impeça você de viver o propósito. Eu sei que agora você está no processo. E enquanto você estiver no processo, não se permita ser influenciado pelo inimigo. Amém? Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Sexta-feira eu espero você aqui novamente para mais um programa. Não esqueça de enviar esse vídeo para muitas pessoas que precisam. Que Deus abençoe a sua vida.